Olá, muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo o diálogo de Kardec com o visitante intitulado O Sacerdote. Esse que é o nosso terceiro diálogo da série. Hoje nós veremos mais algumas perguntas desse visitante a Kardec. Vamos lá? O sacerdote, sem deixar de admitir seu raciocínio, não acredita que o mundo necessite de mais imagens plásticas do que a filosofia talvez não compreenda? Kardec responde então a esse visitante que é um erro, que se vem cometendo aí do materialismo, que é só mostrar a imagem e fazer com que a pessoa acredite naquilo lá, sem estar então ensinando, mostrando, exemplificando, dando argumentos para que ela possa, então, estudar, se melhorar. Quando ela tiver esse conhecimento, ela talvez vai pensar, nossa, eu só tive essa imagem e essa imagem não me foi esclarecida porque, então pode fazer com que essa pessoa venha duvidar de todo o contexto, né? Então, que nós precisamos sempre estar evoluindo a religião junto com a evolução dos homens, que a religião ela precisa ir acompanhando essa evolução do homem, da necessidade que o homem vem apresentando. Então, ele demonstra ao sacerdote que ensinar, sobre que os demônios, sobre a maldade, que isso não vai ter salvação, que ficar na erraticidade e manter essa ideia, desse mundo, que nós só temos essa existência, que nós não temos outra existência, como vinha sendo pregado, é errado, porque a gente precisa estar então aí acompanhando a evolução, que o ser humano ele foi evoluindo e ele tem capacidade nós temos, graças a Deus, de entender melhor as situações e que com certeza daqui a alguns anos nós vamos conseguir entender muito mais. É aquela história, Hoje a gente estuda um livro e aí daqui 5, 10 anos a gente vai estudar novamente e a gente já tem outra visão, porque nós, graças a Deus, nos permitimos aí então melhorar, Esse é o nosso objetivo, Então, ele explica que a gente não pode ficar ainda martelando aquela ideia que o homem, se ele fez o mal, ele não tem capacidade de se reparar, que sim, ele tem capacidade de se reparar, que o sofrimento não é eterno, é livre-arbítrio de cada um. Então o sacerdote pergunta, a igreja reconhece hoje efetivamente que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como se explicariam as influências malignas? Elas não vêm certamente de Deus. Kardec então responde que o Espiritismo não admite os demônios, que é o sentido vulgar da palavra, e sim admite que existem espíritos inferiores, espíritos que não evoluíram, que são espíritos maus, que eles vêm então, que eles se comunicam, e a igreja então denominou como demônios, mas ele explica aqui assim, que demônio só implica a ideia de espírito mau, e na acepção moderna que lhe se deu, pois a palavra grega daimon significa gênio, inteligência. Apesar disso, hoje em dia ela denomina apenas espíritos maus. Então o Espiritismo Kardec explica, que esses demônios que são ditos são na verdade espíritos maus, que são espíritos atrasados, que não evoluíram, e que se eles têm a comunicação com a gente, que eles são do mundo invisível, é porque todo aquele espírito que se comunica, ele tem uma permissão aí de Deus para que eles possam então se comunicar. E eles também vêm com a maneira de nos ensinar ao sofrimento, a todas as coisas que eles passaram, que eles passam, para entender o sofrimento que eles tiveram, o sofrimento que eles têm. Então, eles também vêm para nos ensinar, para nos orientar, e eles também são passíveis de melhoramento. É o livre-arbítrio deles, Cada um vai conseguir de acordo com o seu grau de evolução, a sua necessidade, o seu merecimento, e eles também têm
a aceitação, por isso entra o livre-arbítrio. Eles também vão tem um plano, né? Eles também têm um plano perante a Deus para que eles também possam ser evoluídos. Eles só estão atrasados. Quem dirá, né? O que nós somos lá atrás, né? Se nós também não fomos esses espíritos maus, rebeldes, teimosos, né? Às vezes a gente continua sendo ainda um pouco teimoso nas nossas atitudes, não é? De vez tem o seu merecimento de evolução, mas cada um sempre no seu tempo. Eles também vão ter um momento de evolução que vão deixar de ser espíritos maus, como nós também vamos deixar de estar aqui, né, na erraticidade, nesse plano, né? Nosso objetivo também é melhorar, né? Mesmo que de vez em quando a gente dá aquela escorregadinha, assim, né? Então, Kardec explica, né, que o termo demônio nada mais é do que espíritos maus. Então, o sacerdote pergunta: o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satanás, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. E aí, Kardec então responde que Satanás, segundo o Espiritismo, é uma opinião, né, da igreja que foi criada, e nada mais é do que ele até cita a esse sacerdote, que é o nome que a igreja deu, né, a esse espírito, né, e que ele não ia discutir essa opinião. E ele diz que, na verdade, o Satanás é uma figura, né, que foi colocado às pessoas, e, na verdade, ele não é isso realmente que a igreja, né, pinta sobre ele, né, que o objetivo dele é ali estar persuadindo, né, vindo de forma de anjo, persuadindo as pessoas a praticarem o mal e tudo mais. E levar essas pessoas, roubar, né, essas pessoas em sofrimento de Deus. Mas essas pessoas que têm vícios, que não creem em Deus, que não têm esse amor, elas já estão num padrão de vibração inferior, né, que elas já estão numa situação ali de sofrimento. E que o objetivo contrário do espiritismo, dos espíritos bons, é também trazer essas outras pessoas. Então, eles não exemplificam muito bem a essa situação. Que tem pessoas que estão ali no sofrimento, que o Satanás, como ele diz, ele vai e rouba essas pessoas ali para ficar mais no sofrimento, naquele inferno, mas ele acaba descuidando daquelas outras pessoas que o espiritismo, né, vem resgatar. Que vem aquelas pessoas que querem se libertar desse sofrimento. Então, Kardec cita esse sacerdote que nós devemos orar por essas pessoas, para que elas encontrem o seu caminho, para que elas possam querer o seu melhoramento, que também são passíveis de mudança, né? E uma vez, até vendo uma série, né, que tem o nome do Lúcifer, né, que é do anjo, ele exemplifica muito, né, que ele fala que o diabo, ele não é o mal, ele pune a maldade das pessoas. E ficou muito gravado isso na minha memória, porque se a gente analisar essa situação, quando eu assisti a série, na verdade, o que a igreja, né, vinha trazendo como o inferno é umbral, né, que o Espiritismo explica, que é um estágio que os espíritos ficam ali até entender o seu desencarne. Alguns demoram mais, outros menos, de acordo com o seu grau de evolução, do seu grau de entendimento. Então, que fica ali vivencificando aquela situação que causou dor ou aqueles seus erros, é que ali que está. E quando ele entende o seu erro, que ele pede auxílio, que ele pede ajuda, né, que ele permite ser auxiliado, então ele consegue, através dos bons espíritos, estudar, ter o seu melhoramento, para, né, traçar a sua próxima prova, para ele poder ter o seu próximo reencarne, para cumprir ali a sua próxima existência, né? E tudo a gente tem que lembrar que isso é muito longo, não é da noite para o dia, né? Então, na verdade, aquela situação ali do inferno, né, do demônio, do Satanás, ela não existe.
existe, né? Na verdade, era uma figura que era exemplificada para as pessoas entenderem que elas não precisavam fazer, que elas não podiam fazer o mal, senão elas iam para o inferno em vez de ir para o céu. Então, nada mais é do que isso. Então, que as pessoas precisavam entender que elas precisavam praticar o bem, que se elas praticassem o mal, ia ficar no inferno. E aí o diabo, os demônios, iam manter ela ali naquele inferno eternamente. E a gente precisa entender que essa situação ela não existe, que o que existe é um umbral, que a gente precisa praticar o bem para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, né? Então é isso que Kardec quer demonstrar. Não existe essa situação, não existe esse personagem, né? Que existem são espíritos maus que não conseguiram ainda o seu melhoramento, que estão naquela situação ainda, mas que quando eles entenderem, quando eles tiverem a consciência, quiserem se melhorar, eles vão sair desse estágio ali da zona do umbral e vão conseguir o seu melhoramento. Isso depende de cada um e não de um ser que vai lá torturar com garfinho e tudo mais, cada um. Isso não existe, né? O que existe é que a gente precisa, então, ir em busca do nosso melhoramento, para o nosso próprio desenvolvimento, não porque vai ter alguém lá nos cutucando. Claro que sim, as atitudes elas têm consequências, né? A gente sabe muito bem disso, mas não vai ter ninguém esperando nós lá cutucando com o garfinho, não. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que se faça ser entendido toda essa explicação. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós. Não deixe de nos acompanhar, todos os dias temos vídeos para estudos aqui. Gratidão sempre.